Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, 4-6. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a Fé e Tulipas. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, que vai ser como se fosse um puxão de orelha. E o vídeo de hoje vai se basear em João 21, do versículo 1 a 8. Então não esquece de acompanhar aí na sua Bíblia. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo de amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tens algumas coisas de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E assim que Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede, que estava cheia de peixes. Aqui a gente vê que Pedro e outros discípulos, eles foram pescar, não apanharam nada. Então, no outro dia, Jesus apareceu para eles, mandou eles lançarem a rede do outro lado e eles conseguiram apanhar muitos peixes. Então, quando João reconheceu que era Jesus, ele falou em alta voz, dizendo que era o Senhor. Então, Pedro colocou a roupa, se lançou ao mar e foi direto ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os outros discípulos foram com o barco até a praia. E até aqui você pode estar se perguntando o que no mundo eu posso estar querendo dizer com puxão de orelha com essa passagem. Mas lendo o estudo da Bíblia Matthew Henry, você acha uma coisa muito interessante. Nós conhecemos Pedro como sendo aquele discípulo que era zeloso, aquele que estava pronto para defender Jesus em todos os momentos. Ele era aquele que era compassível, que logo quando ouviu que Jesus estava lá, ele botou a roupa e desceu e foi, porque ele precisava chegar em Jesus logo. E enquanto isso, os outros discípulos ficaram no barco e eles foram aos poucos chegando até Jesus. Mas essa é a grande questão. Eles chegaram até Cristo. E com essa passagem a gente vê que existem 2 tipos diferentes de cristãos. Existem aqueles cristãos que são mais ativos, mais zelosos, aqueles que correm para fazer a vontade de Deus. E também existe aqueles que Deus deu outro chamado para eles. E que esses são o que está representado nesses outros discípulos, que são aqueles que esperaram e foram lentamente para a praia porque eles estavam levando o barco e os peixes. Então, de nenhum modo nós podemos julgar Pedro falando que ele foi muito abrupto, que ele tomou uma decisão sem pensar, nem nada disso. Não, nós devemos ficar felizes por ele, porque ele é um daqueles cristãos que está pronto a se sobressair, pronto a fazer o que Deus chamar e ir para qualquer lugar onde Jesus levar ele. E esses outros discípulos que são Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros 2 que o texto não explicita quem é, eles são aqueles que Deus chamou para servi-lo com as ocupações deste mundo. E uma coisa que a gente vê, Pedro não pode ser censurado por ter se lançado ao mar, da mesma forma que esses outros discípulos não podem ser chamados de mundanos. Por quê? Às vezes Deus pode ter te chamado para ser uma missionária, para ser uma palestrante. Então, Deus pode ter te chamado para ser uma médica que vai servi-lo, para ser uma advogada que vai lutar pela verdadeira justiça, ou para ser um engenheiro, uma arquiteta, uma professora, ou qual seja a profissão. Deus chama pessoas diferentes para chamados diferentes. Então, aqueles cristãos que são mais corajosos, mais ativos, mais notáveis, não podem censurar aqueles que são, às vezes, menos conhecidos, mas que estão falando a palavra do Senhor, estão obedecendo o chamado que Deus deu a eles em uma área diferente. Até porque, imagina se todos os cristãos do mundo fossem missionários na Etiópia. O que aconteceria com o resto do mundo? E uma coisa muito interessante é que a Bíblia usa a metáfora de corpo, membros, órgãos para identificar a igreja. Então, algumas pessoas às vezes são os olhos
ou a boca ou as mãos, enquanto outras são o cabelo, as unhas, o apêndice. Deus chama alguns para se lançarem ao mar e irem ter com Ele, enquanto outros levam o barco até Jesus. Deus nos chama para servi-lo de formas diferentes. Então, nós todos juntos temos que correr para o prêmio, que é Cristo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like, de comentar aqui embaixo e de se inscreverem no canal para verem mais sobre Feito Lipas, porque tem vídeo novo toda semana. Até o próximo!